5 de setembro de 2008, Ribeirão Pires, São Paulo. João Vitor e Igor eram irmãos. Mais que irmãos, amigos. Mais que amigos, sobreviventes. Os dois sonhavam com uma vida tranquila, mas o pai e a mãe deles já tinham selado o destino dos meninos. A morte seria seu ponto final. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, os marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. E você venha comigo até o final desta história tristíssima. É uma das histórias mais terríveis do século XXI, que aconteceu lá em 2008. Daqui a pouco já faz 20 anos que isso tudo esse caso terrível, tristíssimo, de dois irmãos que tinham o sonho de ter uma vida tranquila. Eles escreveram isso. Um caso pouquíssimo coberto à época pela imprensa, e não é difícil entender porque ainda nós não tínhamos essa democratização tão grande com as mídias sociais, o próprio YouTube ainda estava engatinhando, e casos de crianças sem tanta referência, casos de crianças mais pobres, eles nunca tomavam tanto corpo assim. Isso é real, é uma tristeza, mas a banda tocou desta maneira. É um caso até complexo de você conseguir pesquisar muito mais coisas. Eu tive o privilégio de entrevistar pessoas ligadas a esse caso lá atrás, então sempre fiquei muito curioso de saber por que não se fala de João Vitor e Igor como se fala de Isabela Nardoni, de Raquel Genofre, de Henri Borel. Eu tendo a ter que concordar com quem fala que a classe social muitas vezes faz a manchete subir mais ou menos. Mas esses dois meninos merecem ser resgatados e merecem ter a sua curtíssima história de vida contada, até porque ele traz nesse componente aquilo que eu sempre aponto muito, que é o tal do conselho tutelar. E eu aproveito até para dizer aqui que eu não sou contra órgãos que protejam as crianças, muito pelo contrário. Eu não sou contra o nome Conselho Tutelar, eu sou contra a forma que o Conselho Tutelar é feita hoje no Brasil. Até aproveitando já esse começão, eu acho importante porque isso bate em todos nós. O Conselho Tutelar hoje no Brasil é feito por uma eleição de pessoas da própria comunidade. Pessoas essas que hoje estão até muito mais envolvidas em religião, em política, do que no bem-estar de uma criança. Eu, Beto Ribeiro, eu gostaria muito que o Conselho Tutelar fosse feito de pessoas com qualidade técnica, com qualidade intelectual, com um conhecimento de fato, para cuidar do que precisa ser cuidado, que é daquele serzinho que não tem para quem correr, se inclusive o problema for dentro da sua própria casa. Por que não fazemos um Conselho Tutelar onde as pessoas sejam psicólogos, assistentes sociais, pedagogos? Tem tantas possibilidades de você pegar pessoas que estão se formando e que quiseram seguir uma carreira dentro desse bem-estar coletivo e não fazer do Conselho Tutelar algo com excelência no seu corpo diretivo, nas pessoas que trabalham dentro desse Conselho Tutelar. Por que não fazemos isso? Eu não consigo compreender. Se eu for muito ferro e fogo, eu vou, né? Porque muitos conselhos tutelares têm orçamentos de cidades pequenas, então a quem interessa hoje em dia. E este caso destes dois meninos é muito delicado, com todo respeito eu vou colocar isso. Esses meninos, eles não estão vivos, inclusive por conta do conselho tutelar da época. Também tivemos problemas seríssimos com os juízes que cuidavam das crianças também, de permitirem que esses dois garotos, esses dois irmãos, que como eu coloquei na abertura, eles eram mais que irmãos, eles eram amigos, e muito mais que amigos, sobreviventes de toda uma vida na qual eles foram colocados. E eles não tiveram apoio, eles não tiveram eles não tiveram a segurança nem onde eles foram buscar a segurança. Me lembra um pouco Eduardo Boldrini também, porque o Eduardo Boldrini entrou no fórum da cidade dele e pediu, pelo amor de Deus, me tirem daquela casa. E nada foi feito. E o Eduardo Boldrini também tem, quem matou foi o pai, a madrasta, a amiga da madrasta, que acabou
de tirar a própria vida na cadeia, com participação do irmão, da amiga da madrasta, mas também do próprio sistema jurídico brasileiro. Uma vez que esse menino entrou num fórum pedindo socorro. Você quer mais o quê? Ele fez isso. E esses dois meninos fizeram muito isso. Eles tinham apenas 13 e 12 anos. Mas eles viviam já há muito tempo procurando alguém que os acolhesse e alguém que os afastasse, deixassem eles longe dos dois maiores algozes das suas vidas, que eram seu pai e a sua madrasta. O pai e a madrasta são os autores da morte deles. Mas existem outras personagens que também se calaram e permitiram, ou até mesmo foram ativos de alguma maneira, que deixaram esses dois seres do mal agirem. É impossível não se perguntar de uma série de coisas. Mas é impossível não se perguntar onde estavam uma série de pessoas. Mas antes de a gente entrar, eu preciso falar de coisa boa, porque esse caso me deixa muito triste, de verdade. E a Insider me deixa mais feliz, porque eu gosto quando a gente também compartilha coisas que fazem o bem pra gente. Então, a Insider está aqui com a gente no canal. Eu estou hoje usando tanto que eu tenho falado tanto da Future Form, estou usando a camisa Future Form, que realmente repele água. É maravilhoso. Eu já tive um teste, não querendo fazer teste, de derrubarem coisas em mim usando esta camisa, e realmente eu fiz assim, caiu tudo, era refrigerante. E o outro, que eu estava com uma calça Future Form, caiu vinho e repeliu. Então, assim, ela realmente repele água, não deixa o líquido chegar, mas dá para lavar. Lavar você pode e deve. Com toda a tecnologia da Insider que ajuda na transpiração, desamassa no corpo e tudo mais, também é bom a boa lavagem. Até o que eu gosto muito também dos tecidos da Insider, que ela aguenta muita lavagem. Então, elas estão sempre com cara de nova. Isso é excelente. Usando o cupom BETO, você tem 15% de desconto na insiderstore.com.br. E agora, eu estou gravando em outono de 2025, no mês de maio. Você pode ver quando você quiser, vai que você está no inverno de 2120. Você vai lá e vai procurar, porque a Insider tem as coisas certas para todos os nossos momentos do ano. Essa camisa, por exemplo, eu gosto muito, que eu posso usar tanto no outono, no inverno, no verão, porque ela tem a tecnologia que me permite, principalmente desamassar, eu adoro, agradeço muito, obrigado, Insider. Mas também, assim, com o casaco ela já vai resolver bem, porque ela tem uma tecnologia de um tecido que é mais agradável. Eu brinco, que ele reorganiza a temperatura corporal. Essa é uma sensação minha. Então, eu estou trazendo a minha sensação para vocês. Eu realmente me sinto dessa maneira. Então, essa daqui é a Future Form, tem várias cores, tem um monte de coisa, tem underwear, tem meia, tem tudo. Ó, faça festa na Insider usando o cupom BETO. Tem 15% de desconto, dá uma olhada ali que tem outros kits com bons preços, que vai somando tudo, vai ficando preço melhor ainda. Porque coisa boa com bom preço é o que a gente mais gosta. E o que a gente gosta também é quando a gente percebe que quando o crime aconteceu mesmo com todo mundo tentando evitar. Neste caso aqui, do João Vitor e do Igor, foi o contrário. Esses dois meninos que vieram de uma família, são de Ribeirão Pires, é uma cidade... Aru, Ribeirão Pires é grande, São Paulo? Né? Porque Santo André é ali perto. Eu vou colocar Ribeirão Pires no limite, porque é muito próximo, acho que são 30 quilômetros de São Paulo. Até Santo André, muita gente que trabalha em Ribeirão Pires mora em Santo André. Para mim, é meio ali Grande São Paulo. Se eu estou errado, mas ela é muito perto. É uma cidade, quase bairro de São Paulo. Uma cidade onde João Vitor e Igor nasceram, tiveram seu tempo de vida ali naquele local. E logo cedo, num triste Natal, eu quero pegar o ano para a gente saber quantos anos ele tinha. Eu anotei aqui, ó. Na véspera de Natal de 2003, eles já tiveram o primeiro abandono da vida deles, que foi por parte da mãe deles. A mãe deles era casada com João Alexandre Rodrigues, que é o pai dos dois meninos. Se eles morreram em 2008, eles tinham 13 anos. Em 2003, eles tinham ali 7 anos de idade. Então, logo muito cedinho, muito criancinhas, eles são largados pela mãe, porque, segundo ela, o João Alexandre Rodrigues era muito agressivo com as filhas dela, que ela tinha de um outro casamento anterior. Ela tinha 2 meninas e que ele maltratava, batia, xingava e chegava ao ponto de não dar comida para elas ao longo do dia. E que ele, o João Alexandre Rodrigues, o pai do João Vitor e do Igor, ele tinha adoração aos meninos e tratava eles como 2 príncipes. Isso aos olhos da mãe e o relato que ela traz.
Ela, numa véspera de Natal, abandona esses dois meninos e deixa os dois para o pai cuidar. Esses meninos, eles foram aquela tristeza. Os dois eram extremamente unidos. Dois irmãos que se protegiam muito. Eles perceberam que o amor só poderia existir entre os dois naquele momento. Eles buscaram a construção do amor. E eles moram um tempo na casa de uma tia, depois voltam para cá, voltam para lá. O João Alexandre Rodrigues, ele vai, lógico, né? Pô, gente, pelo amor de Deus, eu entendo quando eu falo, mas se você tem filho, eu não quero saber a sua classe social. Se você tem filho, teu filho tem que ser a sua prioridade, né? Teu filho tem que ser a sua prioridade, porque não dá. Não dá, porque existem formas de você não ter filhos. É uma opção sua ter. Filho é uma opção. Ah, mas Beto, você não sabe. Sei, sim, é uma opção. Continua sendo. Você tem a opção, inclusive, de focar sua vida para tentar melhorar uma série de coisas. Inclusive, uma delas é ser um bom pai e uma boa mãe, né? Tô com medo do microfone, ele tá raspando, vou tomar pra cá. Se vai raspando, desculpa, mas acho que não tá, não. Esse às vezes mexe. Pronto, vem pra cá. Então, os dois foram largados pela mãe, que foi viver sua vida, sumiu. Ela ficou mais de 5 anos sem ver os filhos. Ela só foi ver os filhos no ano que eles morrem, em 2008, 2, 3 meses antes. E segundo uma tia, um irmão ou uma irmã ligado ao João Alexandre Rodrigues, o pai, eles estavam conversando para ver os meninos, mas né, tava lá, os meninos não tinham mãe também. E o João Alexandre Rodrigues, então, vai se casar, vai se juntar, vai morar junto com a Eliane Aparecida Antunes. O João Alexandre Rodrigues, no ano da morte dos meninos, em 2008, quando ele mata os filhos, ele tinha 40 anos. A Eliane Aparecida Antunes tinha 36. E a Eliane já tinha, inclusive, um filho de 19 anos. Que tinha morado, inclusive, uma época com eles, junto com os meninos, e falou que ele tinha visto uma coisa ou outra, assim, os meninos levando uma coisinha ou outra. Cada um tem a sua régua, né? Para mim, talvez se eu visse uma vez, eu já ficaria horrorizado. Para ele, para esse moço que pode ter crescido com uma mãe violenta, o que ele viu acontecendo com os meninos era uma coisa natural. A referência de cada um traz, inclusive, a naturalidade com a qual você vive num ambiente ruim, né? Num ambiente de uma relação abusiva. Ele já nem estava mais morando com a mãe, já estava morando em outro lugar. Mas devia estar próximo, porque o carro dele, inclusive, vai ser usado em certo momento. Esses dois meninos crescem e vão... Eu não sei há quanto tempo o João Alexandre e a Eliane estavam juntos, mas o fato é que já desde 2005, de 2005 a 2007, os dois meninos, por conta já da madrasta, eles vão morar num abrigo para menores de idade, para pessoas em situação de rua. Se você tem uma casa e você quer morar no abrigo, perceba como você está desesperado. Porque ninguém quer morar num abrigo, óbvio que não. Os dois meninos, então, eles abrem o primeiro boletim de ocorrência, tem uma confusão, eles são abandonados, são largados pelo pai na antiga casa que ele tinha com a mãe dos meninos e pelo jeito vai morar com essa Eliane. E larga os meninos. Esse é um primeiro boletim de ocorrência que vai ser feito, porque pessoas veem os dois meninos morando sozinhos na casa e chamam a polícia, é o primeiro boletim de ocorrência de abandono de incapaz, uma coisa assim. Só por esse boletim de ocorrência, eu não entendo como é que o Conselho Tutelar devolve esses meninos para a família. Mas vamos seguir, que vocês vão entender a entrada do Conselho Tutelar. Quando eles são abandonados, ali eles vão para esse abrigo, eles ficam durante 9 meses, entre 2007... no ano de 2007, eles já ficam durante 9 meses nesse abrigo para menores de idade. E uma juíza, inclusive, que tem que ficar dando o aval de meninos dos menores de idade, onde eles devem ficar, segundo ela chegou a ter uma audiência com o pai e a madrasta, e eles pareceram muito amorosos. Vai ter um outro segundo boletim de ocorrência ainda que vai ser aberto contra a Eliane por maus tratos e violência psicológica e física. De 2 meninos de 10 anos, então, 10, 11 anos. Então, eles já tinham 2 boletins de ocorrência. Um pelo pai do abandono e outro contra a madrasta por violência física e psicológica. Que estado é esse que devolve 2 crianças para um horror, para um filme de terror? Porque isso não é uma casa, isso é um filme de terror. Principalmente quando você tem pessoas que
claramente tem o prazer de maltratar, como a gente vai ver o que ela fazia. Esses meninos, quando eles vão até para esse abrigo e tal, eles relatam coisas do tipo que uma vez os dois, que ela não dava comida para eles. Não, vocês não vão comer. Assim como a mãe dos meninos diz que abandona o pai deles, porque o pai não dava comida para as filhas dela, a madrasta passa a fazer isso com esses dois meninos. E eles, crianças, senhores, criança, com fome, eles acham que comem 5 pãezinhos escondidos. Essa mulher, ela faz eles comerem papel, chocolate com sal, até vomitar, e aí comer o que vomitou. O menino mais velho, ele já estava tendo problemas de fazer xixi na cama. Isso é clássico. A doutora Rosângela já me falou que criança, depois de uma certa idade, que começa a fazer xixi na cama, ele já estava com 10, 11 anos, 12, é por conta de relações tóxicas, abuso e tudo mais. Esse menino fazia xixi na cama. O que essa senhora fazia? Botava ele em pé a noite inteira olhando para a parede. O menino mais velho, de tantos maus tratos pelos quais ele passava, ele estava com problema de desenvolvimento de fala. Ele só conseguia conversar com o irmão dele. O Igor só conversava com o João Vitor. O João Vitor falava pelo Igor. Esses dois meninos, então, ficam nesse abrigo. Essa juíza diz que teve uma série de conversas, disso, aquilo, blá, 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 e que ela fez o rito correto. Eu até li uma coisa que se ela não leu o processo, ela foi negligente, se ela leu o processo, ela foi sem empatia, porque realmente no processo já tinham todos esses maus tratos que eles tiveram. Mas ela devolve os meninos para o pai, que eu não entendo também por que pega. Eu entendo, porque tem o prazer de maltratar. Aí o que ele faz? Os meninos voltam a morar com o pai e com a madrasta, que dizia a ela que os dois eram um inferno na vida dela, porque eles atrapalhavam a boa relação que ela tinha com o pai deles. Isso me lembra muito esses casos de criança que a madrasta precisa apagar a iconicidade do passado do homem, como se aquele homem fosse a coisa mais linda do mundo. Então os dois meninos lembram que um dia ele já teve outra mulher, então precisa apagar essas crianças, e ao mesmo tempo o inverso também existe. Assim, então não casa com uma pessoa que tem filho. Pelo amor de Deus, às vezes eu acho que eu tenho a sensação de que essas pessoas buscam pessoas com filho para maltratar a criança. Também se tiver um pai velhinho na cama, melhor ainda. Se tiver um cachorrinho bem pequenininho, ótimo, porque eu vou maltratar o filho, o sogro e o cachorro. Porque é o prazer do mal, é o prazer dos perversos. Mas as crianças então voltam a morar elas são obrigadas a voltar a morar com esses dois seres. Vai chegar num ponto de tal irritação que essa mulher vai ter. Então, esse já é um ponto. A juíza libera e devolve os meninos para os pais, sendo que aí a gente tem que ser justo, os promotores, o Ministério Público pedia que o pai fosse processado primeiro por tortura e depois por maus tratos. E o próprio Conselho Tutelar, que já estava acompanhando os meninos, também validava pelo que eu entendi, a não devolução deles, mas a juíza resolve permitir que eles voltem porque ela teve audiências e que os meninos parece que os meninos chegaram a ficar 15 dias na casa do pai, ou que era na verdade na casa da tia junto com o pai, e que eles voltaram super felizes, então ela liberou. Então esses meninos têm que voltar para uma casa que era o calabouço da vida deles. Eles pedem para voltar muitas vezes para o abrigo, ninguém ouve e tudo mais. Eles vão morrer no dia 5 de setembro de 2008. 3 dias antes da morte deles, essa madrasta do mal, ela simplesmente dá R$10 para os dois e fala assim, vai atrás da mãe de vocês. Eles nem sabiam onde a mãe morava. A mãe tinha aparecido 3 meses antes, dado um oi, e tinha falado que ela estava com um novo marido, que eles iam morar todos juntos, mas era assim, parece que também era uma coisa estranha, porque esse marido estava desempregado. Ela iludiu esses garotos. No abrigo onde eles ficaram, pediram para eles escreverem alguns sonhos deles. Pediram 5, eu só consegui encontrar 4, talvez eles não tenham escrito o quinto. O primeiro sonho deles era poder ver o avô que já tinha morrido. Pelo que eu entendi, eles não sabiam. O segundo deles era ter uma bicicleta. Eles sempre gostariam de ter pedalado e eles nunca pedalaram uma bicicleta. Ah, minha mãe.
Me dá até uma coisa. O terceiro era eles voltarem a morar com a mãe. Você percebe o quanto esses meninos buscavam a iconicidade do amor, nem que fosse naquela mulher que foi embora e que eles até perdoariam, porque talvez para eles entendessem que ela não foi embora com ele, por eles, mas por causa do pai. Agora, que mãe é essa que deixa filho para trás? Não, ela não enforcou, ela não queimou, ela não esquartejou. Esses meninos foram asfixiados, queimados, esquartejados, jogados no lixo, no caminhão de lixo. É isso que vai acontecer com eles. Ela não fez isso. Não pode, de jeito nenhum ela fez. O Conselho Tutelar não fez isso. O Judiciário brasileiro não fez isso. Mas isso só aconteceu porque nenhum deles fez nada. E o quarto sonho deles é que eles pudessem ter uma vida tranquila. Esses meninos queriam dormir, esses meninos queriam tomar banho, esses meninos queriam ir para a escola. Parece que até na escola eles iam bem, mas eles tinham pouca sociabilidade com os outros. Claro, meu Deus do céu, um menino de 13 anos passa por tudo isso, você quer o quê? Que ele acredite no ser humano? Para todo mundo que ele pede socorro, ninguém socorre. Ah, não, Zé Gal, que o menino ainda fofinho. O menino mais novo não falava. O menino mais velho tinha que defender os dois. De tudo, eles eram muito parecidos, da mesma idade, da altura. Tinha um ano de diferença, mas com a mesma... Porque até eles não comiam, gente. Eles não tinham comida. Esse João Alexandre vigia, e a Elaine é dona de casa, esqueci de dar essa biografia. Ai, meu senhor. Aí eles voltam... eles estão na casa dela, ela dá R$10 e fala, vai buscar tua mãe. Eles não sabem onde a mãe deles mora. Eles não sabem para onde ir. E eles saem pelas ruas em Ribeirão Pires. E eles preferem ficar nas ruas. Vai passar um guarda municipal e vai falar, o que vocês dois estão fazendo aqui? Eles falam, minha madrasta mandou ir embora de casa, eu estou procurando minha mãe. Onde? Eu não sei. Não sei onde minha mãe mora. Eu só tenho 12 e eu só tenho 13 anos. Eu só tenho 12 anos. Ai, meu Deus. Eu só tenho 12 anos. Eu não sei onde minha mãe mora. Porque uma senhora do mal me mandou buscar minha mãe pela rua. Esse guarda municipal leva esses meninos até a delegacia. Na delegacia, o delegado conversa com eles, chama a conselheira tutelar deles, que toma uma decisão. Ela não foi colocada, não foi rolada como parte do processo, porque para a justiça, ela agiu de acordo com os ritos, né, da justiça. Eu vou ler um negócio, só para vocês terem uma ideia. O que estava escrito na denúncia contra o pai dos meninos, quando a juíza libera, e agora quando a conselheira tutelar vai fazer o que ela vai fazer. Estava escrito o seguinte, que entre maio de 2005 e março de 2007, João Alexandre e Eliane submeteram os garotos com emprego de violência e grave ameaça a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal. Eliane ainda demonstra extrema crueldade no trato e na educação dos menores. Isso foi escrito pela promotoria. Quando a juíza permite que esses meninos voltem a morar nessa casa. E quando esses meninos são colocados lá dentro da delegacia, levados pelo guarda para saber o que faz com eles, e o delegado chama o conselheiro tutelar, que é isso que ele tem que fazer, a conselheira tutelar que deve, se não tem, deveria ter acesso a esse processo, até para entender o que fazer com esses garotos, porque não é a primeira vez que eles aparecem, com base em tudo isso, essa conselheira tutelar pega o menino e fala assim, não, bobagem, vai voltar para casa. Isso é coisa de criança. Não estou dizendo que ela falou dessa maneira, estou dizendo o que parece ter sido. Ela vai, então, com os meninos até a casa deles. E o delegado anota o endereço. Guarda isso, você vai ver o que vai acontecer. Como um acaso, ele existe. Essa conselheira tutelar, então, leva esses meninos, ali entre o dia 4 e 5 de setembro de 2008, até a casa... Que eu não entendo também como é que as pessoas não ouviram um grito, ou não ouviram nada, ou não sentiram um cheiro de queimado, porque é uma casinha grudada na outra. Não é assim, não é um condomínio, é uma vila, sei lá, não sei, é um corredor cheio de casa. Ela leva esses meninos até essa casa. Quando chega lá, a madrasta fica muito nervosa, porque foram 3 dias antes da morte. Então não foi no dia 5, porque eles morrem no dia 5. No dia 2, 3 de setembro de 2008. Ela fala para essa senhora aí, para esse ser do mal que matou os meninos.
Fala, moça, é o seguinte, vocês têm que voltar de novo na delegacia para o terceiro BO, hein? É uma coisa chata. Só que hoje, como é sexta, acho que uma coisa assim, vai na segunda. A madrasta fica fula da vida dela, de que ela tem que ir fazer boletim de outro boletim de ocorrência. Ela falou, terceiro eu não vou fazer. Ah, não faço? Quando o marido dela, o pai dos meninos, chegam, você percebe aí a premeditação do que foi essa morte. Ela não é uma morte, como eu sempre falo, por exemplo, da Isabela Nardoni, que você claramente percebe que o Alexandre não queria matar ela, que aquilo foi tudo um tropeço atrás do outro de duas pessoas com uma inteligência muito limitada. Aqui, eu sempre digo o seguinte também, os criminosos, eu estou sacando isso daí em tudo que eu faço aqui. Criminoso é uma pessoa, criminoso ou criminosa, é uma pessoa com inteligência limitada. E não é o do podcast do meu amigo Vilela, não. É uma inteligência limitada e uma arrogância, porque eles acham que nada vai acontecer com eles, porque eles dominam tudo e não dominam nada. Porque se eles dominassem e fossem um pouquinho inteligentes, eles saberiam que seriam pegos, então eles não cometeriam crime. Então a arrogância aliada à inteligência limitada dá esse tipo de crime bárbaro, porque eles acham que estão acima de tudo, mas eles vão ser pegos. Não existe premeditação que te garanta nada. Premeditação, aliás, você só vai premeditar para conseguir fazer o que você quer fazer, que é matar alguém. A premeditação não vai te garantir que você não vai ser preso, muito pelo contrário, porque mesmo premeditado você vai deixar um monte de rastro, que é o que vai acontecer agora. Esses meninos, então, quando eles estão ali dentro da casa, o João Vitor e o Igor, a madrasta já está muito brava e ela e o marido já tinham decidido o que iam fazer, isso está colocado pela polícia como premeditação. É um crime desejado e premeditado. Eles resolvem, já devem ter conversado como é que eles iam agir. Eles já tinham a faca, eles já tinham a foice e eles já tinham a pá, como alguém escreveu que eu gostei disso. Mas faltava a Cândida e o querosene, porque ela já tinha pensado o seguinte, eu tenho que limpar a casa depois para tirar vestígio, né? Deve ter tido uma coisa assim, e eu tenho que... porque eu acho que a Isabela Nardoni é 2008, não é? Se falava muito de luminol na época. Se ela estivesse vendo alguma coisa disso, eu acho que é porque foi inclusive usado luminol nela. Aru, você consegue ver para mim a morte da Isabela Nardoni? Acho que foi 2008 quando ele me falar, porque eu acho que tem aí uma ciência, uma pesquisinha dessa mulher, de ir buscar inclusive o que tira sangue, mancha de sangue, que não vai tirar tudo, gente, não adianta. A doutora Rosângela já explicou que não tira tudo. Ela vai buscar o detergente, cândida, essas coisas. Porque na casa não tinha isso e não tinha o querosene. Março de 2008. A Isabela Nardoni morre em março de 2008. Esse crime é de setembro de 2008. E se falou demais de luminol naquele período. A gente entendeu o que era aquele negócio. Então essa mulher já devia ter alguma coisa ela foi buscar para saber o que ela devia fazer depois. Então ela pega, como ela tinha que buscar ainda o querosene e a cândida, ela fala assim, então não vai poder ser agora, vai poder ser daqui a pouco. Só que o que eles fazem já com os meninos? Eles tinham que ir para a escola. Primeira penitência, vocês não vão para a escola, vocês vão ficar aqui em casa. Então porque eles já deviam estar imaginando coisa, do tipo, eles foram para a escola, e não encontraram, vai dar um desaparecido, ninguém vai procurar por eles. Porque ninguém olhava por eles. Ninguém olhava por esses dois meninos. Ninguém olhava. Se não tivessem tido algumas pessoas no meio do caminho deles, que são no fim, esses anjos que vão fazer a justiça por esses dois garotos, esses dois meninos não teriam tido nem justiça, porque nem o nome deles a gente ia conhecer. Tamanho, eles eram mais do que anônimos, eles eram fantasmas pela sociedade. Ninguém os via nem dentro da casa deles. Esses meninos, então, são proibidos de irem para a escola, o que já é um terror, porque ficar naquela casa já é uma grande penitência, ainda mais para os serviços daquela senhora, da Eliane, e do... Eliane e Elaine, eu confundo esses nomes, o dela realmente não tenho vontade nenhum de guardar. Eliane. Essa é a Eliane. Então eles ficam na casa junto com o pai e com a madrasta, porque o pai, que era vigia, ele saía para trabalhar mais tarde. À 1h da tarde, a Eliane, estou falando Eliane, mas é Elaine, né? Eliane. A Eliane, à 1h da tarde, a Eliane chega lá com as coisas, o pai e os meninos também em televisão ali, sem saber o que fazer. Porque imagina, já não tinham comida. Imagina. Eles deviam estar morrendo de medo do que iam dar para eles. Aí o pai chega e fala assim para o Igor, que é o mais novo, e cada um ali escolheu a sua vítima preferida. Eles vão falar depois, durante a investigação, um vai atacar o outro, mas o que aconteceu foi isso, depois eu passo pela investigação.
Ele tinha muito problema, segundo ele, com o mais novo. O mais novo era muito insuportável, porque ele devia bater no menino, o menino já ia gritar, ele não queria grito. Então ele pega e chama o mais novo, o Igor, e fala assim, vem aqui pra cozinha, eu quero ter uma conversinha com você. O menino já deve ter ficado. O Vitor vê isso, o João Vitor vai pro quarto. E o menino vai pra cozinha. Na cozinha, o pai já pega um saco plástico e asfixia o garoto. Como a Rosângela sempre lembra, asfixia é uma coisa, ele põe na cabeça, acho por causa de grito, é uma coisa que demora, você está vendo a vida indo embora com a sua mão. E é o pai fazendo isso com o filho. Essa senhora Elaine, com todo prazer, maior ainda, pega a faca, vai até o quarto, pega o João Vitor e dá uma facada no ventre do garoto, o garoto imediatamente acaba. Os dois, então, começam a construção do seu plano perfeito. Eles pegam querosene e jogam no corpo dos meninos para dissolver, né? Eles acham que queimou, é pá! Claro que não queima nada. E parece que tem um chão de cimento ali, alguma coisa assim. Como não queima, eles começam a desmembrar os garotos e a colocar em sacos de lixo. Chegou a hora do João Alexandre, o pai, ir para o trabalho para não chamar suspeitas. Ele pega, inclusive, o carro do filho da Eliane para ir para o trabalho. Não sei se ele ia sempre, ou se naquele dia ele ia precisar ele ia ter que ficar um pouquinho mais em casa e para não chegar atrasado, ao invés de ir de ônibus, ele foi de carro. Vai com o carro e vai embora, vai bem. Ela fica com aqueles restos mortais na casa dela, devia estar olhando aquilo com prazer, que é só dos maus. Pega todas as vísceras, joga na privada da descarga, coloca todos os copos, inclusive esses meninos estavam tão queimados ainda, quando eles colocam um saco plástico na cabeça deles de novo, o saco gruda, estavam ainda tudo meio em chamas. Ela separa em 5 sacos de lixo, eles eram muito pequenininhos e muito franzinos, então coloca em 5 sacos de lixo e sai e distribui os sacos, inclusive, pelos quarteirões da rua onde ela morava. Segundo ela deixou 3 sacos na frente da casa dela e vai passar um caminhão de lixo e pegar esses 3 sacos. Vai ter uma história que depois de alguns dias, um saco de lixo é encontrado numa praça, acho que é Ramos de Azevedo, lá em Ribeirão Pires, e que talvez tivesse uma terceira pessoa envolvida, porque esse saco de lixo só foi colocado lá depois da prisão dos dois, mas isso sumiu na minha pessoa, não acho lugar nenhum, e eu nunca soube disso, então eu não perguntei na época para o delegado isso aquilo. Então fica essa incógnita, será que realmente teve uma terceira pessoa que pegou um desses sacos e esse saco realmente só foi encontrado 3 dias depois, ou eram restos mortais de outra pessoa? É uma história que some, você não consegue mais saber por onde andar, e é muito antigo, 2008, e muita coisa de 2008, você clica, sumiu, né? Mas tem essa história também. Vai passar um caminhão de lixo. Essa moça vai, daí ela vai limpar a casa inteira, passar cândida em tudo e tal, não sei o que lá, achando que ela virou a Dexter da vida, MacGyver. O caminhão de lixo vai passar na frente da casa, vai pegar esses 3 sacos de lixo e vai jogar no caminhão de lixo. Aqui já vem mais um acaso. O caminhão de lixo estava cheio de lixo. Ali era o fim da passagem do caminhão, não o começo. Se aquele caminhão tivesse passado no começo, aqueles sacos teriam sido triturados e ninguém nunca ia saber que tinha um corpo lá dentro. Como o caminhão estava lotado de lixo, e o caminhão de lixo, gente, vocês têm que entender o seguinte, não é que ele está aqui passando e fala assim, vou virar à direita. O caminhão de lixo tem rotas para seguir. O caminhão dá uma travada, e o caminhão de lixo às vezes trava e eles têm que parar para ficar mexendo no lixo. Quando eles pegam e vão mexer no lixo, isso já é umas 10 da noite. 10 da noite o Guilherme liga para a Elaine e fala assim, e aí, tá tudo certo? Paixão da vida. Ela fala, tá tudo ótimo. Tá ótimo, essa vida agora tá boa. Ele pega esse caminhão de lixo, então vai passar umas 10, 11 horas e o caminhão de lixo vai travar. Quando ele trava, o que trava o caminhão de lixo é um pé, um dos pés de um dos meninos. O livre-arbítrio do pai e da mãe é que mata esse garoto. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está fazendo a justiça quando ele fez o caminhão parar, o pé ser olhado, o gari descobrir 3 sacos de lixo, começar a abrir tudo e olhar um monte de pedaço de corpo, chamar a polícia, e tem mais um milagre de Deus aí. Esse gari chama a polícia vai rapidamente tentar entender o que está acontecendo. O gari vira e fala, eu vim de tal lugar, de tal Vila Aurora, uma coisa assim. Eu vim de tal Vila Aurora, estou na rota Vila Aurora. O policial, então, liga para o delegado, chefe, que estava dormindo, já era madrugada, já eram umas 2 da manhã.
O delegado atende. Quando o policial fala, olha, foi encontrado restos mortais que parecem ser de crianças. O delegado, na hora, lembra que 2, 3 dias atrás, tinham ido os 2 irmãos lá. E ele tinha ficado com uma sensação ruim de os meninos terem voltado para a casa dos pais. E principalmente aquela coisa, por que já não... Porque como a conselheira tutelar se meteu, e ele estava cada um fazendo o seu papel, ele não tem o que fazer, a conselheira tutelar levou embora e ele queria que fizesse o boletim de ocorrência no mesmo dia, mas não deu, tinha umas coisas assim. Olha, conselheira tutelar. Espero que você tenha deixado de ser conselheira tutelar. O policial, então, o delegado... Quando ouve isso, fala assim, são aqueles meninos. Onde eles estão? Onde foi o caminhão? Na Vila Aurora. Ele fala, eles moram lá. O cara vai até a delegacia, puxa o papel onde ele anotou o endereço dos meninos. Então ele já sabia onde os meninos moravam. Ele pega esse papel e vai direto para a casa dos garotos. Claro, com perícia sendo chamada, uma série de coisas e tal. Ele chega na casa ali da madrasta do pai dos meninos, e ele vê até uma luz acesa, você não sabe se é luz ou televisão, e ele vê que tem gente lá, ele bate na porta, essa luz é apagada e ele percebe que alguém se evadiu para o quarto. Quando ele vê, a porta está entreaberta e ele entra. Só que o cheiro para ele veio de gasolina, de fogo, e deve até ter o de sangue também, que a polícia já reconhece, mas o cheiro da gasolina, o cheiro do querosene e do coisa queimada chama na hora a atenção dele. Ele encontra a mulher e fala, cadê os meninos que foram até na delegacia? Ela diz assim, eles foram para a escola e ainda não voltaram. Ele falou, mas são 4 da manhã, já eram 4 da manhã, eles são 4 da manhã e você não está preocupada que eles não voltaram? Aí ela começa a destruir, inclusive, a reputação deles. Ela começa a falar, mas eles são assim mesmo, eles saem e nunca voltam, eles ficam sempre noiados, com o zóio bem de droga, uma coisa assim. Ela começa a destruir tudo dos meninos, sendo que os meninos estiveram com o delegado 2, 3 dias antes. E o cara é polícia. Se a polícia sabe fazer uma coisa, é o teu raio-x assim, ó. O delegado falou assim, o que vocês fizeram com o menino? O que aconteceu? Aí ele dá uma blefada, pelo que eu entendi, ele fala assim, olha, o seu filho, que ele já tinha descoberto, a ficha dela, o seu filho já está preso junto com o seu marido, e eles já entregaram, eles falaram que vocês 3 mataram. Como o filho dela não tinha feito nada, vem alguma redenção humana dentro dessa senhora, e ela começa a chorar e a proteger o filho, fala, não, meu filho não fez nada. Quem fez tudo foi o João Alexandre. Eu só ajudei a tentar queimar, esquartejar, jogar no lixo e jogar pela rua. Não sei até se ela não sabia que a ocultação de cadáver tinha uma pena menor. Porque quem sabe de crime, eles não têm passagem, pelo que eu levanto, eles não têm passagem a não ser os BOs feitos por conta das crianças. Mas criminoso sabe que a ocultação de cadáver é uma pena bem baixa, então todo mundo topa ocultar um cadáver, ninguém topa o homicídio. E ela joga tudo pro Alexandre, pro João Alexandre, pro marido. Fala que ele que matou os 2 e ela só ajudou nisso daí. Os 2 vão ser pegos, tá? Eles vão ser presos já dia 13 de setembro, já são presos. O pai demora, acho que só em dezembro que ele vai contar a verdade. E que os meninos, na verdade, ele fala que ele matou menor de idade e ela matou o menor, matou o mais novo e ela matou o mais velho. Ela com faca e ele com asfixia. E foi feito muito exame de luminol e tem muito sangue que condiz com a dinâmica que ele diz. Porque eles fizeram reprodução simulada, ela se negou a participar, ele participou e bate muito mais com a dele. Por isso que a dinâmica colocada realmente dentro desse processo é a de que o pai matou o Igor, o mais novo, de 12 anos, e a madrasta Elaine matou o João Vitor, de 13. O pai pela asfixia e a madrasta pela facada. Todos eles, os 2 vão ser julgados, óbvio, um caso que não teve nem muita repercussão e nem muita atenção da imprensa. Ele foi julgado, condenado a 67 anos e ela a 59. Em 2010, os 2 foram julgados e condenados. Eles estão cumprindo pena desde 2008. Eles vêm de uma época anterior, que no caso deles, ninguém fica preso por mais de 30 anos, porque eles são antes de 2019, dezembro de 2019. E o regime de progressão, a progressão fala que o regime que aquele que vai ficando semiaberto, saidinho isso aqui, é muito mais rápido. E eles estão em Tremembé. Ulisses Campbell do céu, eles estão em Tremembé. E como eles são muito desconhecidos, eles podem estar na tua rua, porque eu acho que eles já podem estar em semiaberto e aberto. A gente não sabe quem são eles, porque não foi um caso midiático.
E eles podem estar aí, no bar do lado da sua casa. É uma tristeza, mas é. Não sei se eles tiveram penas reduzidas ou aumentadas, mas, em princípio, o primeiro julgamento, 67 anos para ele, 59 para ela. Se eles têm que ficar 30 anos máximo, você está falando de 2008, eles podem sair, se eles ficarem 30 anos, 2038. Quando a gente piscar, já é 2038. E esses meninos, eles não conseguiram ter nenhum enterro decente. Nada, eles tiveram o seu corpo completamente destruído. Muitas pessoas hoje, da própria família, se condói demais, eu entendo. Tem uma tia que parece que adorava eles de verdade, que ela tentou ficar com eles, o pai não deixou, e ela fala, mas é o pai, como que vai fazer? Ela nunca imaginou que ele ia matar os meninos. Mas só a tortura, as coisas já é difícil de imaginar. Agora, uma coisa é a tia, tá? Outra coisa é, esses meninos foram buscar ajuda dentro do sistema, que deveria protegê-lo. Que é o que eu disse. Quem asfixiou, esfaqueou, queimou, esquartejou, pôs no lixo, jogou na rua, foram o pai e a madrasta. Eles são os autores, eles têm que ser julgados. Tá tudo certo. Só não entendo como é que a nossa justiça não abarca um contexto maior, que é, sim, se as pessoas que trabalhavam, não sei se trabalham ainda, dentro do próprio sistema, não fizeram nada para salvar essas duas crianças que foram buscar ajuda nos locais competentes, essas pessoas têm que ser, no mínimo, mandadas embora. No mínimo. Eu ainda sou a favor de ter que devolver todo o salário que o Estado um dia te pagou, porque, afinal de contas, você vive... Gente, as pessoas têm que entender que esses cargos, assim, eles são cargos de pessoas que trabalham para as pessoas, para a sociedade, para o Estado. Eu não estou numa monarquia, e nem na monarquia precisava ainda mais da sociedade. A gente tem que parar um pouco, porque o povo fica baixando cabeça, e as pessoas se acham muito porque tem isso, tem aquilo. É uma questão de lógica. Se você é um promotor, um juiz, um delegado, um policial, um investigador, você está trabalhando para o Estado. Se você é um médico do SUS, você está trabalhando para o Estado, você está trabalhando para o bem comum. E um erro seu mata uma sociedade. Então, esses meninos, eles não tiveram a facada direta do conselho tutelar, do magistrado, mas eles só tiveram a facada, a asfixia, o esquartejamento, tudo por causa da ausência, do poder que essas pessoas tinham para impedir. Esses meninos pedem para ir para o abrigo. Que criança quer ir dividir 4 com 80 mil pessoas se ela pode estar numa casa só com ela, o pai e a mãe? O que mais que precisavam desses meninos? Já tinha o Ministério Público pedindo o processo contra o pai e a madrasta. Esses meninos eles tiveram um acompanhamento da Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires, onde veio um diagnóstico da tristeza que eles têm. Eles tinham toda a documentação sobre esses dois, o Estado tinha. As pessoas competentes tinham que, se não viram, então é como falaram. Eu li um negócio que eu achei ótimo, se não leu o processo é negligente, e se leu não é empático. Que essas pessoas consigam ter se tornado melhores nos seus trabalhos, ou então até mesmo percebido a incapacidade que eles têm e parar de exercer. Conselho tutelar, ou a gente, como sociedade, vai exigir que ele se torne um órgão competente, ou, gente, pelo amor de Deus, encerra. Encerra porque a gente está gastando dinheiro. Um dinheiro que pode ir para a educação. Um dinheiro que pode ir para a polícia para poder prevenir esse tipo de coisa. Vamos mudar. A gente não pode ter conselho tutelar eleito por gente da comunidade. O que a pessoa, o que a dona Zezinha do bloco 4, apartamento C, entende de criança? Ah, não, Beto, ela fez psicologia. Beleza, faz prova. Porque não também só porque você tem o diploma que você tem a capacidade. Não faz isso para virar funcionário público, tem um monte de provinha? Faz prova para conselho tutelar. Prova. Não é, olha, ele vai ser eleito e ele vai ser treinado. Não existe isso. Pessoa que entra no conselho tutelar tem que entrar sabendo o que vai fazer. Chega também, porque todo mundo quer tudo ter aulinha, ficar com um bloquinho, anotando, não faz nada. A pessoa que quer ir para o conselho tutelar, ela tem que ter o talento para isso, ela tem que ter nascido para o bem, ela tem que querer proteger o próximo. E não como é feito hoje no Brasil, o conselho tutelar envolvido religião e política.
Porque olha lá, a menina Sofia do Mato Grosso do Sul morreu por negligência do Conselho Tutelar, gente. Aqueles pais que foram 800 vezes, mas ali, naquele Conselho Tutelar, um casal homoafetivo é do mal, um casal hétero é do bem porque é hétero. Mesmo o cara violentando a menina, vendendo o corpo de uma menina de 2 anos para um monte de homem, usando droga, batendo. Não, mas eles são héteros. Então, eles são héteros, eles são de Deus. A homoafetividade não é de Deus, não vai ficar. Então, a menina que morra, porque pelo menos morreu no casal hétero. Se nós não olharmos o Conselho Tutelar, eu estou sendo cada vez mais chato com relação a isso. E se alguém quiser do Conselho Tutelar me dar ideia, eu vou, mas se prepara que eu vou fazer todas essas perguntas. Eu vou querer saber a qualificação e a qualidade técnica das pessoas envolvidas. Eu sou brasileiro, pago imposto, faço tudo. Não é assim. É assim sim. Com dinheiro nosso não pode ser feito isso. E com as nossas crianças, menos ainda. Esses meninos pediram ajuda do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar levou os 2 de mãos dadas para a morte. Vocês têm noção disso? A mulher entrega os 2 meninos, os meninos morrem no dia seguinte. Bom, é isso. Esse é um caso muito, muito triste. Muito, muito, muito triste. Cada vez que eu me envolvo com ele, eu fico abaladíssimo. Abaladíssimo. Muito abalado. Se você, gente, estiver vendo uma pessoa pedindo socorro, pelo amor de Deus, ajuda. Não precisa levar para a tua casa, que a gente não sabe o que pode acontecer, mas chama a polícia, dá um apoio, chama um advogado, pede uma ajuda, porque a gente precisa ser mais solidário, todos nós. E quem está em cargos assim é obrigação. Um juiz da infância menor é obrigação, um conselheiro tutelar é obrigação. Acabou. Estou pedindo nada, estou pedindo que ninguém me ame, estou pedindo apenas que faça o seu trabalho. Porque a ausência do seu trabalho fez João Vitor e Igor partirem muito tempo antes do que eles poderiam ter vivido. Eles poderiam ter sido grandes homens, grandes pais, porque pessoas que passam o que eles passaram se tornam uns grandes pais, se tornam pais assim, beiram a perfeição, porque eles sabem o horror pelo qual eles passaram. E que pena que os 2 não tiveram também o mesmo espaço da época da sua morte, que foi tão pouco falado. Espero que o canal aqui, que este vídeo seja um pouco de redenção aos 2, que olhem por nós, porque o mundo está precisando. Acho que Deus está precisando de anjos, e os anjos são sempre os melhores, né? Obrigado, é isso. Até já, tem vídeo todo dia.